Bom, gente, então é o primeiro vídeo, assim, explicando sobre as doenças neoplásicas hematológicas. Eu vou falar sobre os linfomas, né? Que a gente tem os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, basicamente. Então, o que são linfomas? São cânceres hematológicos que inicialmente começam nos gânglios linfáticos. Eu pego muito no consultório pacientes que vêm com linfonodomegalia esclarecer, ou seja, aumento das ínguas, que não necessariamente seja câncer. Pode ser uma reação inflamatória, infecciosa, alguém teve problema de, sei lá, tendinite, ou teve uma distensão muscular, e aquele processo inflamatório vai fazer com que reacionalmente ocorra um aumento das ínguas. Agora, quando você tem um aumento desses gânglios linfáticos em qualquer parte do corpo, porque nós temos gânglios linfáticos ao longo de todo o corpo, um aumento desordenado e exagerado leva ao diagnóstico de linfoma. A gente pode ter outras doenças também, infecto-contagiosas, como tuberculose, citomegalovírus, que pode levar a um aumento do gânglio linfático exagerado sem ser um câncer. Então, quando o paciente chega para mim, doutor, eu estou com linfoma, é que ele já tem um diagnóstico através da biópsia. Graças a Deus, a maioria dos pacientes que chegam no consultório vem investigar o porquê que o gânglio está aumentado. Então, assim, linfonodos são as casinhas onde os glóbulos brancos moram. Então, a gente tem o sistema linfático, que corre todo o corpo, que é por onde são excretadas substâncias ruins, toxinas, para onde vão os vírus, bactérias mortas. Então, é aquele que seria o nosso esgoto do corpo. E as sedes onde moram os glóbulos brancos são os linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos. Então, quando você tem uma proliferação anormal de linfócitos daquela região, daquele linfonodo, às custas de células anormais, diagnosticados através da biópsia excisional, que é tirando aquele gânglio, não só pela punção, mas retirando aquele gânglio, seja cervical, axilar, inguinal ou dentro do organismo, a gente dá o diagnóstico de linfoma. Para a gente saber se ele é Hodgkin ou não Hodgkin, tem que ter a presença de uma célula chamada Reed-Steinberg. Vamos chamar de célula RS, tá? Essa é a célula do linfoma Hodgkin. A ausência dessa célula dá o diagnóstico de linfoma não Hodgkin. A manifestação clínica dos dois linfomas é praticamente as mesmas, tá? Geralmente o quadro começa com aumento de gânglio linfático rápido, acelerado e indolor, que o paciente percebe à palpação. Geralmente esse gânglio ele é mais endurecido, além dos sintomas constitucionais de câncer: perda de peso, perda de apetite, febre, suor na madrugada e queda do estado geral. A pessoa só quer ficar deitada, não quer levantar, não quer se alimentar, enfim. Só que essa manifestação clínica depende muito do estadiamento. Então, você pode ter um linfoma que começa só com o gânglio aumentado, e é o estadiamento inicial, ou quando o aumento de gânglio se dá da parte interna, né? São os linfomas, os linfonodos que a gente não enxerga. Quando vai fazer o diagnóstico, pode ser que esteja mais estádio avançado, estádio 3 e 4, levando a um quadro mais acentuado e mais sugestivo de câncer. Perda de peso, febre no final do dia, suor na madrugada, perda de apetite e indisposição. O diagnóstico, como eu já falei, é baseado na história clínica do paciente e na biópsia excisional, ou seja, não adianta fazer uma punção do gânglio aumentado. Por quê? Geralmente, o linfoma, ele tem uma área muito inflamatória em volta da onde está o tumor, que é uma área pequena dentro desse complexo, dessa cápsula, vamos dizer assim. O linfoma não Hodgkin, ele não faz tanta inflamação. Então, até você pode fazer a biópsia para dar o diagnóstico de linfoma não Hodgkin. Mas o linfoma de Hodgkin, ou linfoma Hodgkin, ele faz muita inflamação. Então, corre o risco de você pôr uma agulha ali para biopsiar e não pegar a parte do tumor, pegar só a parte inflamatória.
Como a gente não sabe o que é o que, porque o quadro clínico é igual, tem que se fazer biópsia excisional, ou seja, retirar todo aquele gânglio para dar o diagnóstico correto para o tratamento efetivo. Bom, tirei o gânglio, resolveu meu problema? Não. Todo linfoma é uma doença sistêmica. Você tira aquilo, mas os vasos linfáticos, eles correm o corpo todinho. Diferente de um câncer de mama, que você pode retirar o nódulo, fez o estadiamento, o rastreio axilar, não tem linfonodos comprometidos, beleza, resolveu o problema, tirou o tumor, resolvido. Não, na hematologia não existe essa possibilidade. Você pode só ter um sítio comprometido do câncer, que é, por exemplo, um gânglio cervical. Retirou, é positivo, faz o estadiamento com PET scan, eventualmente, dependendo de alguns casos, é indicado fazer medula óssea, biópsia de medula, para ver infiltração medular, mas assim, todo paciente com diagnóstico de linfoma que se manifestou tem indicação de quimioterapia. Para o linfoma Hodgkin, você pode associar com a quimioterapia, radioterapia. E agora tem as novas medicações. Para o linfoma não Hodgkin, você tem quimioterapia para fazer. Quando nenhum tratamento para nenhum dos linfomas evoluiu conforme o desejado, ou seja, quando a quimioterapia ou quimio e rádio não foram suficientes, satisfatórias, tem indicação de indicar um transplante autólogo. O que é isso? Da pessoa para ela mesma. É um assunto, transplante de medula, é um assunto extremamente extenso. Eu não vou entrar em detalhes agora. Precisa de um vídeo só sobre transplante. Então, eu vou deixar por aqui para que vocês entendam basicamente a forma de tratar. A gente tem alguns linfomas chamados linfomas indolentes. O que é isso? Eles estão lá, a gente faz um diagnóstico, mas ele não manifestou clinicamente. Linfoma folicular, linfoma manto, alguns casos, e linfoma de pequenas células, também chamados de leucemia linfóide crônica. É muito difícil você falar para um paciente assim, você tem um linfoma e eu não vou te tratar. Parece, dá a impressão, ou que eu não quero tratar, ou que não tem mais jeito, mas não é isso. Às vezes, esse tipo de linfoma, que são chamados de linfomas indolentes, eles levam tantos anos para se manifestar, ou não se manifestam, que o fato de eles estarem ali não significa tratamento, significa observação, através do PET scan, mais exames laboratoriais, para a gente identificar se o paciente tem ou não indicação de tratamento. Gente, linfoma é um assunto muito extenso, a gente tem vários tipos de linfoma não Hodgkin, linfoma Hodgkin, é só uma pincelada, os vídeos não substituem a consulta médica e assim, percebeu alguma anormalidade de gânglio, seja cervical, axilar, inguinal, ou está apresentando algum desses sintomas, febre vespertina, quer dizer, no final do dia, calafrio, perda de peso, emagrecimento, perda de apetite, procure seu médico.